mas eu falo muito. Tranquilo, tranquilo. É só para usar como Sem recurso de problema. revisão. Não se Mas eu preocupem, agradeço, professora. se preocupem em ouvir, tá bom? Pode Se deixar. preocupem em ouvir. Vamos lá. Vamos falar sobre consulta ginecológica. E por que é importante, né? É importante porque faz parte dos passos fundamentais da semiologia. E o que é a semiologia? Semiologia é a arte de você ouvir, de você questionar e de você guiar os teus passos em relação à possibilidade de um diagnóstico. E como é que a gente faz isso? É aquela mesma fórmula que não muda em relação à arte da medicina. A gente precisa identificar a paciente. Por que a gente precisa identificar a paciente? A gente precisa saber quem é a paciente. Por quê? Porque nós temos que saber o nome dela. Ela não é somente mãezinha, como o pessoal da obstetrícia muito fala, né? E nem ela é a paciente número 1, nem a número 2, nem a próxima. Não vamos generalizar, não vamos ter uma conduta dessa de tornar a pessoa um número ou a pessoa como um pronome, ou até mesmo como um chamado de uma recepção. A paciente tem que ter um nome e ela precisa ser identificada no que diz respeito a quem ela é. Ela é Dona Maria de Jesus, ela tem 65 anos, ela é indígena, ela é uma mulher trans, ela é uma mulher cis, né? Ela é uma agricultora, ela é uma mulher que faz o serviço de casa, ou ela é uma do lar, ou ela é uma funcionária pública. A gente precisa identificar essa paciente, até mesmo de onde ela vem, qual a última mudança que ela apresentou, né? Isso tudo é importante para a gente saber como a gente vai transcorrer em relação à conduta da paciente. Então, a gente, no momento da anamnese, a gente vai ter que pegar principalmente a questão da queixa principal. O que traz aquela paciente para você? Ela está chegando com algo que está incomodando ela. Mesmo que aquela dali seja uma queixa que vai se desmanchar em várias outras. Geralmente, a gente tem dentro do quadro da ginecologia uma coisa chamada tríade clássica. O que é a tríade clássica? Quando a gente analisa o histórico de uma consulta ginecológica, 80%, para a gente não dizer 90%, vai estar dentro do padrão que seria dor pélvica, alterações menstruais e leucorreias, que são os corrimentos. Porque, na grande maioria das vezes, isso vai acontecer? Única e exclusivamente porque as mulheres elas vão procurar a consulta ginecológica quando elas vão identificar algumas alterações que são decorrentes do quadro urogenital. As mamas também apresentam dentro da queixa ginecológica, mas na grande maioria das vezes elas vão se queixar de dores em baixo ventre, elas vão se queixar de alterações do período menstrual ou até mesmo de corrimentos que estão persistindo no dia a dia da vida dela. E aí a gente vai estabelecer a história da doença atual. E como é que a gente vai estabelecer isso? Ela vai chegar para você e vai dizer, olha, eu estou com dor em baixo ventre, ou então ela vai dizer, eu estou com a dor no pé da barriga e essa dor ela está me incomodando há aproximadamente 2 meses. Pronto, ela tem uma dor em baixo ventre há 2 meses. E aí você vai começar se não tem, se tem relação com alguma coisa diferente, se foi algo que ela comeu, se foi após uma relação sexual, se foi após a prática de alguma atividade física, se isso aconteceu após alguma intervenção cirúrgica, se isso aconteceu após algum acidente, a gente vai ter que estabelecer isso daí. E aí a gente vai estabelecer a questão de antecedentes pessoais. Quais são esses antecedentes pessoais? Os hábitos da vida dessa mulher. Por quê? A gente vai perceber que existem coisas que são relacionadas a exatamente esses hábitos. Existem situações que vão estar intimamente relacionadas às queixas que a paciente apresenta. Por exemplo, o tabagismo. A gente sabe que a situação do tabagismo ele está muito relacionado, por exemplo, ao câncer de bexiga, também relacionado a câncer de colo de útero. A questão do etilismo, se a mulher tem o consumo de bebida alcoólica ou não. Por quê? Porque o consumo da bebida alcoólica, ela também pode estar relacionada a aumento também de esteatose hepática, de questão de
insuficiência hepática, e a gente pode ter também a questão do etilismo como uma predisposição também para a questão de não utilização de preservativo quando essa mulher tem relação sexual. Ela usa a bebida alcoólica, esquece de usar o preservativo e está mais exposta a ISTs. E também a questão de uso de drogas, se essas drogas são lícitas ou ilícitas, as lícitas, tabagismo e etilismo, e as ilícitas, como vocês conhecem melhor do que eu. E se essas drogas lícitas também, elas podem ser medicamentos como calmantes, ansiolíticos, qual a utilização, há quanto tempo ela utiliza, qual a droga que ela utiliza, e se essa utilização dessa droga ela é compartilhada, se é pessoal, se ela usa droga de maneira inalatória, se é por fumo, se é por questão de injeção, né, intravenosa, e aí a gente já vai fazer essa relação do uso de drogas também com a questão das ISTs e principalmente com as ISTs de transmissão sanguínea, né? Como a gente tem as hepatites B, C, HTLV e HIV. A questão da atividade física, porque a gente vai perceber que existem situações que a própria mudança do estilo de vida vai ser o gatilho para o tratamento de uma paciente. Então, se essa paciente faz atividade física ou não, se essa atividade física é praticada há quanto tempo, qual é o tipo de atividade, com que frequência ela faz essa atividade física, e se essa atividade física foi iniciada por indicação médica, seja por questão de depressão, seja porque ela estava acima do peso, seja se foi por questão de uma osteoporose, uma osteopenia, ou se ela foi iniciar atividade física única e exclusivamente por interesse pessoal para caber na calça tamanho 36 que estava na vitrine. E a gente também vai perguntar a questão da alimentação, se ela tem alguma restrição alimentar, se ela tem alguma intolerância alimentar, se glúten, se lactose, se ela apresenta alguma restrição pessoal, se ela é vegetariana, se ela é vegana. Isso tudo é importante por conta da questão, muitas vezes, de orientação no que diz respeito a tratamento e medicamentos. Eu não sei se vocês sabem, as pessoas que têm intolerância à lactose, muitos anticoncepcionais que nós prescrevemos também têm a lactose na formulação deles. O histórico vacinal é extremamente importante. Por quê? A gente tem o advento do HPV. O HPV é a maior IST. O HPV, ele está relacionado à verruga genital e também a uma gama de cânceres do ponto de vista genital. Na mulher, ele está relacionado ao câncer de colo de útero, vulva, vagina, e a gente vai ter a preocupação do histórico vacinal para saber se aquela mulher ela foi ofertada e ela fez o uso das vacinas do HPV e também das outras vacinas. Por quê? Porque você pode estar diante de uma mulher no pré-natal e você tem que ter esse histórico vacinal também em relação ao tétano, para a prevenção do tétano neonatal. E também a história da vacinação neonatal, a vacinação também contra a rubéola, porque se ela ainda não engravidou e ela não é vacinada, você pode ofertar essa vacina de rubéola para impedir que haja a rubéola congênita, né? A questão do desenvolvimento, você perguntar a essa... Isso aí a gente fala muito em relação ao atendimento de crianças e adolescentes. Você não vai perguntar a uma senhora de 90 anos, 80 anos, com que idade ela sentou, se ela caminhou, se ela teve um desenvolvimento infantil normal, que realmente isso aí é fora de cogitação. Mas quando você está diante do pai, da mãe ou do responsável legal, ou do tutor legal de uma criança e de um adolescente, fica mais fácil você perguntar o desenvolvimento. Até mesmo em relação àquele pré-natal, se ele foi realizado, se foram realizadas todas as consultas, se houve alguma intercorrência, se durante o pré-natal houve uso de alguma medicação, ou se aquela criança ela foi exposta a alguma medicação possivelmente teratogênica ou radiação, ou se foi submetida a algum acidente, trauma, se foi feita alguma transfusão na época daquela gravidez, se aquela criança, quando nasceu, teve um choro imediato, nasceu com peso adequado, ou se nasceu
obeso, ou se nasceu com restrição, se teve um desenvolvimento de primeira infância normal, sustentação de cabeça, desenvolvimento de... Vocês acabaram de sair da pediatria, vocês estão melhor do que eu nessa parte aí. Se engatinhou, se sentou, sustentou cabeça, se caminhou na idade adequada, se houve um desenvolvimento neuropsicomotor compatível com a faixa etária da criança, ou se ela percebeu uma diferença em relação aos outros filhos, ou em relação a outras crianças da mesma idade que a criança convivia. Aí você vai investigar também a questão de doenças associadas. Mas, Luciana, por que doenças associadas? Gente, o aparelho genital, ele não vai estar isolado. Você não vai lá na prateleira, pega o útero e vai estudar o útero. Você não vai lá na prateleira, pega a mama e vai estudar a mama. Você não vai pegar o ovário e estudar o ovário. Vocês mesmos perceberam, agora, quando vocês estudaram o ciclo menstrual, todo mundo estudou, não foi? Sim, doutor. Sim, professor. Sim. Muito bem, quero ver bem muito sim. Então, assim, vocês agora acabaram de estudar, né, que a gente tem uma integração íntima dos eixos, né, e que a gente não pode estar isolando as coisas. Então, assim, distúrbio de tireoide é algo extremamente presente que a gente não pode deixar de estar correlacionando, inclusive quando você tem situações de uma menorreia secundária. E quando você tem uma situação de distúrbios de alterações menstruais. Diabetes também está relacionado, principalmente quando você está pensando daquela mulher gestante em possibilidade de diabetes gestacional, até mesmo complicação da própria diabetes no período menstrual. Insuficiência de suprarrenal, também você pode estar pensando na possibilidade de situações de virilização, de situações de você estar pensando até mesmo em situações de amenorreia secundária. Uso de medicamentos, como a gente já falou lá em cima, existem medicamentos que a gente não pode prescrever, né? Por exemplo, você tem uma paciente que ela tem um quadro de epilepsia, você vai ter que saber qual é aquela medicação que você vai utilizar, porque você pode ter interação medicamentosa e você perder o efeito das duas. Ou, às vezes, a paciente faz uso de uma medicação, ou ela fez a medicação por conta própria, como automedicação, ou até mesmo ela fez o uso da medicação prescrita por alguém que não tinha o conhecimento de efeitos colaterais daquela medicação sobre o sistema genital, sobre o eixo HHO. E aí, o que acontece? Essa paciente, ela pode ter uma repercussão do uso dessa medicação. A gente também precisa saber de passado cirúrgico. Se aquela paciente foi submetida a alguma cirurgia, né, se ela sabe qual foi a cirurgia que foi realizada e se aquela cirurgia, há quanto tempo foi feita. E se aquela cirurgia foi feita numa situação eletiva ou de uma urgência. E o que foi feito durante a cirurgia? Isso daí me remete a um passado um pouco mais distante, quando eu ainda fazia residência, quando eu atendi uma mulher que ela vinha desejando engravidar e ela não conseguia engravidar desse novo parceiro. E na consulta, eu perguntei se ela havia feito alguma cirurgia e ela disse a mim que a única cirurgia que ela tinha sido submetida foi uma cirurgia quando ela era criança, que ela tinha sido atropelada e tinha feito uma cirurgia na barriga e não sabia o que tinha sido feito. E na consulta, eu examinei essa paciente, ela apresentava uma cicatriz, né, que vinha da cicatriz umbilical ao púbis, ela é infrapúbico. E aí, o que acontecia? Era uma cicatriz e que eu pedia ultrassom, essa mulher não engravidava porque ela não tinha útero, né? E ela não sabia que tinha perdido o útero no advento daquela cirurgia que ela tinha sido atropelada. Então, assim, a gente precisa também saber o que aconteceu com a paciente. E se ela não sabe, a gente vai investigar antes de dar uma resposta. Possibilidade de hemotransfusão por várias situações. Além da questão da IST, por questão da transmissão de HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C. Também a questão da imunização, que isso pode acontecer, e também a questão de transmissão, por exemplo, de doença de Chagas, que a gente não pode esquecer disso daí, né? E a questão de doenças da infância, porque às vezes você pode ter, por exemplo, uma mulher que chega para uma consulta ginecológica acompanhada do parceiro investigando esterilidade, a mulher nunca usou
nenhuma medicação, nunca houve nenhuma restrição, vida sexual ativa, frequente, há 1 ano sem uso de nenhum método contraceptivo, ela não tem histórico nenhum de doença da infância, e quando você questiona, às vezes, o parceiro, ele fala que houve, por exemplo, a possibilidade de ter pego cachumba quando ele era jovem, quando você vai fazer uma investigação encaminhando, porque a consulta do casal infértil você faz com os dois, né? E aí, quando você encaminha esse homem, esse parceiro da sua paciente para a investigação com o urologista, você pode estar diante de uma esterilidade secundária à questão da cachumba. E alergia medicamentosa também, quando você vai saber o que você pode prescrever para essa paciente, porque às vezes você pode estar diante, por exemplo, de uma simples infecção urinária e você fazer a prescrição, por exemplo, de uma sulfa e você produzir nessa paciente um quadro anafilático importante. E aí a gente vai entrar na parte dos antecedentes ginecológicos e obstétricos, né? Telarca, com que idade houve o desenvolvimento de mama, né? Com que idade começou a haver desenvolvimento de pelo, pubarca? Com que idade houve a primeira menstruação? Com que idade houve a sexarca, que é o início de vida sexual? Com que idade houve a menopausa? Então, assim, esses pontos são cruciais no que diz respeito a desenvolvimento. A gente vai perceber que existem idades, né, e eventos no desenvolvimento da mulher que são muito importantes no que diz respeito a gente estabelecer correlações em relação a alterações menstruais, em relação a alterações no que diz respeito à fase reprodutiva e no que diz respeito à cessação da reprodução nessa mulher. Então, esses pontos, eles são de grande importância. E aí a gente vem a questão do ciclo menstrual. Por que é importante a gente estabelecer ciclo menstrual? A gente estabelecer início de menstruação, espaçamento, número de dias, quantos dias essa mulher menstrua, qual o intervalo de um ciclo menstrual para o outro, se esses ciclos eles são regulares ou são irregulares, se esse ciclo ele vem acompanhado de dor, se ele não tem dor, ou se a dor é um evento novo, se a dor acontece durante o período menstrual, antes do período menstrual, dias antes, ou se ele perpetua após a menstruação, se essa dor é contínua. Estabelecer também a data da última menstruação. Mas a data da última menstruação não é o dia que a menstruação acabou naquele ciclo, é o dia que ele veio, é o dia que houve o primeiro dia do sangramento naquele período. Esse é que é a data da última menstruação. E por que a gente tem tanta importância a data da última menstruação? Por primeira coisa, a data da última menstruação é algo extremamente importante porque a gente vai definir, por exemplo, uma coisa extremamente simples. Alguém quer arriscar o que pode ser? Talvez uma idade gestacional, caso Perfeito. Perfeito. É Marcelo, é? Caio falou. Perfeito, Caio. Perfeito, isso mesmo. Primeira coisa, a gente tem que afastar a gravidez, se aquela mulher está grávida ou não. E aí, independente dessa mulher dizer que tem vida sexual ou não, né? Independente dela dizer a você se trans ou não, você tem que afastar a gravidez. Até porque a faca entrando, o sangue jorrando, ela negando, você vai estar suspeitando. Porque toda mulher em idade fértil, você tem que pensar em gravidez, né? E aí você está pensando em gravidez, por quê? Porque quando você pensa em gravidez, você já vai dividir o universo dessa mulher em queixas ginecológicas e obstétricas. E eu digo isso porque, às vezes, a mulher ela pode não ter liberdade de lhe dizer que tem uma vida sexual, porque ela está acompanhada, por exemplo, do pai, né? E naquele momento, o pai ele pode ser um pai extremamente rígido, de uma religião extremamente tradicional, e ela não ter liberdade de falar, por exemplo, que já teve início de vida sexual, e infelizmente essa menina iniciou uma vida sexual sem proteção, sem orientação de um planejamento familiar, e ela pode estar grávida. Então, data da última menstruação é importante. Também a gente tem que estabelecer a data da última menstruação, também, como disse Caio, para determinar a idade gestacional dessa mulher também. E outra coisa também para definir até o período de próxima da data provável do parto.
A síndrome da tensão pré-menstrual, antes de muita gente achar que isso daí é uma desculpa, uma lenda, algo que as mulheres usam como subterfúgios para admitir quando estão mais tensas ou mais estressadas, isso é uma realidade, né? A síndrome da tensão pré-menstrual, isso é um fato, é uma situação assim que tem CID e que tem tratamento e que a gente pode estabelecer quais são os sintomas que essa mulher tem, e se eles estão recorrentes, se eles estão agravantes, e se eles estão no mesmo patamar desde que começou, né? Às vezes ela não diz que tem, mas o acompanhante, o marido, o namorado, a namorada diz que ela tem. A data dos últimos exames, né? Por que é importante a gente saber a data dos últimos exames? A gente tem que pensar numa coisa muito simples. Os exames, eles servem para nos nortear e também para nos ajudar no que diz respeito à questão do diagnóstico. Mas você não vai repetir exame que foi feito dentro de um tempo de aceitação. Por exemplo, por que você tem uma paciente que tem uma mamografia que foi realizada há 2 meses, você vai submeter essa paciente a uma nova mamografia porque você acha que ela tem que fazer? Não. Existe um protocolo de um intervalo entre os exames e você precisa observar esse intervalo. Salvo se esse exame chegou para você apresentando alguma alteração e que peça, por exemplo, uma magnificação dessa mamografia. Ou se essa mamografia veio danificada, o exame está danificado, se você não consegue uma segunda via do laudo, né? Ou se você, durante o exame dessa paciente, ou ela apresenta alguma queixa, que submeta aquela paciente a uma nova investigação, que pode não ser uma mamografia, pode ser uma ressonância, uma tomografia ou uma ultrassom, para esclarecer melhor aquela imagem. Então, a gente tem que saber quando foi a última citologia dela, se aquela última citologia foi normal, se ela fez o exame, se ela pegou o exame, se ela levou o exame para ser visto, se ela seguiu as orientações dadas pelo profissional que pegou o resultado com ela e esclareceu. As ultrassons, seja ultrassom de mama, seja ultrassom transvaginal ou pélvica, seja ultrassom de tireoide, seja ultrassom de abdômen total. E também as dosagens hormonais quando necessárias, né? Aí vem a questão do passado obstétrico, o gesta para a. O que é isso? O gesta é a quantidade de vezes que essa mulher engravidou, o para é a quantidade de partos que essa mulher teve e o a é a quantidade de abortos que essa mulher teve. Gesta é toda vez que ela engravidou. Ela engravidou, conta um número. Quantos ela teve, vai contar quantos filhos, né, ela conseguiu ter, seja de parto normal ou cesárea, não necessariamente ela teve um parto normal para contar como para, e que vieram crianças acima de 500 gramas ou de 22 semanas, que é o conceito de abortamento. E o aborto vai ser todos aqueles produtos de concepção que foram abaixo das 22 semanas e abaixo do 500 gramas. E aí vai entrar prenhez ectópica ou gravidez ectópica, as gravidezes molares e vão entrar também os abortamentos. Vamos pensar assim, eu estou grávida de gêmeos, eu conto com uma gravidez, que aquilo é uma gravidez, mas na hora que nascem 2 crianças, então eu vou ter gesta 1 para 2, porque aquela uma gravidez geraram 2 crianças. Aí eu tenho uma gravidez que já aconteceu e eu estou grávida de novo. A primeira gravidez foi uma gravidez ectópica. E agora, nessa segunda gravidez, eu acabei de sair da maternidade e eu tive um abortamento. Então, a gente está na segunda gravidez, com 0 de parto e com que a gente chama tudo como o A de abortamento, 2. Se a gente tem uma situação que a gente está com uma mulher que já vai na 3ª gravidez e que naquela 3ª gravidez ela teve 6 filhos, foram 3 gravidezes de gêmeos, o que é que a gente vai ter? Gesta 3 para 6. Coitada. Então, assim, é uma situação que a gente vai contando e mais à frente vocês vão aprendendo melhor, a gente depois pode ir até treinando em outras situações como é que funciona isso daí, tá bom? A consulta ginecológica ainda tem a questão da abordagem da vida sexual dessa paciente.
Por que a gente se preocupa tanto com a vida sexual da paciente? Por uma coisa muito simples, sexo é ótimo, as mulheres precisam dela, os homens também, né? E a gente precisa viver a sexualidade de maneira tranquila, de maneira segura, de maneira satisfatória e com orientação para um planejamento familiar, porque ninguém merece transar para reproduzir e povoar o mundo. Então, assim, a gente vai perguntar a essa paciente o início de vida sexual dela, se teve início ou se não teve início. Ela dizendo que teve início da vida sexual, aí você vai perguntar a ela com que idade foi. Aí ela vai dizer que teve início de vida sexual aos 12 anos de idade e que esse início de vida sexual aos 12 anos de idade, que se vocês não sabem, eu já vou adiantando, abaixo de 14 anos é estupro. Então, isso daí foi uma violência sexual, né? Ela foi vítima de um estupro de vulnerável, porque abaixo dos 14 anos, a mulher não tem como consensualmente permitir uma relação sexual. E aí a gente vai estabelecer o início de vida sexual e a gente vai perguntar a essa mulher o número de parceiros que ela teve. Quando a gente diz o número de parceiros, a gente está incluindo, inclusive, as relações homoafetivas. Se ela apresentou relações com parceiros, parceiras e com ambos. A gente também vai perguntar o método contraceptivo, qual é o uso do método contraceptivo dela, há quanto tempo ela utiliza, se foi orientada, se ela usou por conta própria e se ela está satisfeita com aquele método contraceptivo e se aquele método contraceptivo é adequado para o que ela tem na realidade dela. Por exemplo, eu tenho uma mulher que tem sobrepeso, ela é hipertensa e diabética, ela está usando um anticoncepcional combinado, isso está certo? Não, não está certo, ela não pode utilizar. Então, assim, a gente já vai identificando coisas que a gente vai mudar na nossa conduta. E aí a gente vai perguntar também se ela usa preservativo, seja feminino, seja masculino, né? E se aquilo ali é rotineiro, se ela utiliza em todas as relações. Ou se ela usa o preservativo somente quando ela tem uma relação eventual, fora do relacionamento ativo que ela apresenta já. Se ela já teve alguma IST, qual foi a IST? Se ela fez tratamento, se o parceiro fez tratamento também, né? E se ela adquiriu mais de uma IST. E se ela foi submetida em algum momento à investigação de outras ISTs quando ela apresentou o diagnóstico daquela. Se ela apresenta dispareunia, a dispareunia é uma expressão que diz dor à relação sexual. E essa dor à relação sexual, ela pode ser tanto superficial como profunda. A superficial é no momento da penetração. É aquela penetração dolorida, que é desconfortável e que causa dor na relação sexual no momento da penetração. A dor é no começo da relação, que pode ser por uma série de fatores. Falta de lubrificação, pode ser por questão de apresentar alguma laceração no introito, pode ser porque ela está apresentando alguma vulvovaginite ou porque ela está com algum processo inflamatório, pode ser porque ela acabou de fazer uma depilação e ficaram pequenas fissuras e rágades, né? Isso é uma dispareunia superficial. E a dispareunia profunda é quando a mulher para a relação sexual e muda a posição para poder dar continuidade à relação. Aquela posição ela é desconfortável, causa dor e ela não consegue continuar na relação naquela posição. E aí pode ser que ela precise parar a relação de vez ou mudar a relação e continuar a relação. Essa é a dispareunia profunda. A dispareunia profunda ela vai estar muitas vezes associada a situações de tumores. A sinusiorragia é é o sangramento durante a relação sexual. É a paciente que diz a você que na hora da relação sangra. E aí você vai ter que estabelecer que se essa sinusiorragia ela está acontecendo em todas as relações sexuais, se eventualmente, se aquela relação sexual, se aquele sangramento, ele está sendo próximo do período menstrual ou não, né? Ou se aquela mulher, por exemplo, ela está tendo sangramento no período de menopausa, onde ela já não poderia ter sangramento e está sangrando. A frequência, né, da relação sexual, quantas vezes por semana ela tem relação sexual, mas isso daí, quando a gente pergunta a frequência de relação sexual, não é para a gente
parabenizar ou lamentar, se ela tem a relação uma vez por ano ou se ela tem todos os dias, nem tão pouco para fazer queixa no PROCON se seu parceiro ou parceira não faz igual a ela. É para você saber, por exemplo, se naquele ritmo de frequência sexual que ela apresenta, ela tem alguma coisa que poderia investigar, por exemplo, a questão da infertilidade. Porque se a mulher apresenta uma relação sexual frequente 3 vezes por semana, sem uso de método contraceptivo, há mais de um ano, a gente vai investigar essa infertilidade do casal, tá certo? Libido. Por que é importante a gente perguntar sobre libido? Para saber se a relação sexual, se a paciente tem desejo, se ela sonha com sexo, se ela fantasia a relação sexual, se ela tem iniciativa na relação, se ela só tem relação quando ela é provocada, despertada, né? Se ela procura o sexo ou se ela cede para o sexo. E também se ela apresenta orgasmo, né? E se esse orgasmo ela apresenta durante a relação sexual, ou se esse orgasmo é somente na prática masturbatória, ou se esse orgasmo ele acontece com determinados parceiros e com outros não, né? Então, isso tudo a gente vai questionando essa paciente. Mas lembrando, queridos e queridas, que isso é feito de maneira extremamente respeitosa, tá bom? As mamas. E aí a gente vai perguntar se a paciente percebeu saída de alguma secreção nos mamilos. Isso se chama descarga papilar. E essa descarga papilar, ela pode ser de várias colorações. Pode ser sanguinolenta, pode ser serossanguinolenta, pode ser feito transparente, que a gente chama de água de rocha, pode ser purulenta, pode ser esverdeada, né? É espontânea, não é espontânea, é somente quando há a expressão do mamilo. Se é quando o parceiro faz a manipulação da mama, ou a parceira, ou a criança que está amamentando, pode sair pus também, né? E se apresenta alguma lesão na pele, se essa lesão na pele está próxima do mamilo ou distante do mamilo, se essa lesão de pele, há quanto tempo também está acontecendo, se apresenta essa lesão em outras partes do corpo ou exclusivamente na mama, se os mamilos são em número de 2, não sei se vocês lembram ou se vocês já viram, existem mamilos extranumerários, nós somos mamíferos e às vezes nós temos a situação da linha láctea, né, semelhante aos outros mamíferos, e a gente pode ter homens e mulheres que apresentam mamilos extranumerários, né? E é exatamente na distribuição da linha láctea. E aí a gente vai perceber também, perguntar à paciente se ela já percebeu o nódulo, se é mais de um nódulo, se esse nódulo é móvel, se ele é fixo, há quanto tempo ela percebeu esse nódulo, se ela notou algum abaulamento ou retração da mama, se a mama dói, em que período dói, quantos dias dói, se tem relação com menstruação ou não. Se essa dor aconteceu após um trauma, por exemplo, se ela faz o autoexame, né? E aí você vai orientar ela e perguntar com que frequência ela faz, se ela domina a técnica, se ela sabe fazer, se ela faz após o período menstrual, se ela tem útero e menstrua, se ela não menstrua, em que período ela utiliza essa técnica, se ela faz sentada, deitada. Isso tudo você pergunta. Se ela já fez alguma biópsia na mama, se ela já fez alguma cirurgia na mama, se ela já fez alguma punção, se ela tem hábito de fazer exame de rotina. E aí você vai fazer investigação também de trato gastrointestinal e urinário. Por quê? Gente, a dor pélvica, a gente tem que lembrar o seguinte, entre o umbigo e o joelho, para a gente não falar entre o umbigo e a vulva, existe trato gastrointestinal e existe trato urinário. Então, muitas vezes, as pacientes elas não conseguem perceber, ou porque elas não têm um domínio do próprio corpo, ou porque elas não têm idade suficiente para perceber, ou porque elas nunca foram treinadas por si próprias para perceber o que o corpo delas estava dizendo, e aí a gente pode ter uma situação de algo de trânsito gastrointestinal produzindo uma dor pélvica e que não tem nada a ver com trato genital, ou uma questão urinária que também não tem nada a ver com
com a parte genital, né? E aí você vai perguntar o ritmo intestinal dessa paciente, se ela evacua todos os dias, se existe algum sinal de constipação, se essas fezes são endurecidas, se sai sangue junto com as fezes, se a gente tem situação de muco, se a gente tem situação de alternância de diarreia com constipação, né? Se houve, em algum momento, episódio de hemorroida, de fissura anal, de trombose hemorroidária, né? Se ela já apresentou algum quadro de colite, se ela apresenta quadro também de disúria, estrangúria, de poliúria, de polaciúria, de urgência, de hematúria, de incontinência. E no próprio exame físico, a gente tem que lembrar que tem que ter um ambiente adequado. Ninguém vai fazer consulta ginecológica em corredor. Ninguém vai fazer consulta ginecológica com porta aberta. Ninguém vai fazer consulta ginecológica em mesa sem ter pelo menos um lençol ou um pedacinho de papel descartável que você possa depois descartar ou cobrir para aquela paciente deitar, né? Então, assim, você tem que ter um ambiente adequado, a mesa ginecológica, um foco, a perneira, isso é um ambiente ideal, né? E que você vai ter uma divisória permitindo que aquela paciente ela tenha a sua privacidade, você vai estar acompanhado de uma pessoa lhe auxiliando, né? Para que aquela pessoa lhe auxilie no que diz respeito ao material do exame físico e também aquela pessoa sirva também para trazer tranquilidade para a paciente no que diz respeito a uma possível suspeição de conduta profissional que leve a achar que aquela paciente pode estar sendo vítima de uma possível assédio sexual, né? E proteção também profissional do médico e da médica. Então, assim, isso é importante. E você vai orientar previamente essa paciente no que diz respeito que ela vai se despir, que ela vai precisar tirar a roupa, você vai pedir que ela coloque o avental, e você pede também que ela faça xixi, que ela urine, porque com a bexiga vazia é mais fácil para você examinar e ficar desconfortável. Se essa paciente que tiver com acompanhante, você pode optar para perguntar se a paciente quer que o acompanhante fique ou não. Se for uma adolescente, você também pode perguntar. Se for uma criança menor de idade, o acompanhante tem que ficar, independente de você ter um auxiliar com você ou não. Lembre-se que tem que ser uma conduta extremamente respeitosa. A pessoa nunca lhe viu, ela vai mostrar a genitália dela para você. Você já fez uma série de perguntas íntimas e ela vai ficar numa posição de extrema vulnerabilidade. Só quem fez uma consulta ginecológica ou presenciou sabe como é extremamente íntimo a consulta ginecológica. Você tem que ter muita ética no que diz respeito a você falar com essa paciente, explicar como é que você está sendo, a sua postura, como você vai examinar essa paciente, né? E tem que ter privacidade para que não seja um outdoor, né? Nem uma vitrine para estar todo mundo passando e olhando. E você vai fazer o exame físico geral, você vai fazer uma ectoscopia daquela paciente, você vai conferir peso, você vai conferir estatura, você vai estabelecer IMC, você vai estabelecer sinais vitais, você vai fazer a ausculta pulmonar e cardíaca. Eu confesso que hoje eu não estou fazendo a parte pulmonar e cardíaca por conta do advento da COVID, mas antes eu fazia. E aí você faz avaliação de pele, mucosa, você faz palpação de tireoide, você faz o exame de mama, com inspeção estática e dinâmica, você palpa linfonodo axilar e supraclavicular, se tiver, você faz a palpação da glândula mamária, com a expressão da glândula mamária. Você vai fazer o exame do abdômen, você identificando se tem lesões, se tem circulação colateral, se tem indício de hematomas, se você tem indício de lesões de pele, se você tem visceromegalia, se você tem timpanismo, se você tem uma maciçez. Então, tudo isso você vai fazer no exame. Se apresentar hérnias, né? E você vai fazer o exame da pelve da paciente. A paciente está na posição ginecológica, né? Existem aquelas perneiras, onde a paciente vai colocar o joelho na base ou o pé, né? Quando você coloca o pé, você amplia
e aumenta a visibilização da genitália no que diz respeito como um todo. Vulva, períneo e região perianal. Mas você pode deixar isso para uma segunda parte. Você pode colocar a paciente inicialmente com o joelho apoiado, porque é menos desconfortável, né? E você vai fazer a inspeção da vulva e você vai perceber se ela tem a genitália compatível com a idade e sexo, se tem pelo distribuído compatível, se você vai ter alguma alteração anatômica, se você vai ter alguma dualidade de genitália, uma genitália que seja ambígua, você vai perceber se ela apresenta pigmentação, se ela apresenta discromia, se apresenta alguma ulceração, se apresenta alguma equimose, isso tudo na parte de inspeção. E aí você vai pedir que aquela paciente também, na posição ginecológica, você usando as luvas, você vai fazer uma tração dos grandes lábios com delicadeza e pedir que aquela paciente faça uma manobra de valsalva para você estabelecer perfil vaginal, para você ver se aquela paciente ela tem uretrocele, que é a queda da uretra, da bexiga, que é a cistocele, se ela tem o útero se pronunciando através do introito vaginal, que seria o prolapso genital, se ela tem retocele, que é a mucosa retal, e se ela tem laceração do períneo, que é exatamente esse perfil vaginal. E você vai estabelecer com esse perfil se ela tem indicação de correção ou não, de investigação com exames complementares ou não. E aí você vai para o exame especular. Esse exame especular, você tem que lembrar o seguinte: se essa paciente é virgem, você não fará o exame especular. Se essa paciente é uma paciente que teve relação sexual, mas há muito tempo não tem relação sexual, você vai ter que ter cuidado de estabelecer um espéculo que seja proporcional à paciente. Não adianta você pegar uma paciente que seja multípara, que ela já teve 10 partos, 5 partos, e você colocar um espéculo pequeno, porque aquele espéculo ele vai ser engolido pelas paredes vaginais e você não vai perceber o colo. E você não pode pegar um espéculo grande para colocar na vulva e introduzir na vagina de uma paciente que, por exemplo, nunca teve filho ou que tem um início de vida sexual há 1 ano, 2 anos, né? E que você não vai conseguir tornar aquele exame possível porque ela vai ser extremamente desconfortável e aquela paciente não vai aguentar. Então, você tem que colocar um espéculo proporcional à paciente, né? E lembrando o seguinte, que o espéculo, ele é colocado, né, inicialmente oblíquo, você colocando ele com a vulva está aqui, né? Você vai colocar ele 45 graus, eu estou colocando assim porque a gente só vai conseguir ver isso na prática. E aí depois você horizontaliza e com a mão direita você mexe a borboleta, abre as válvulas do espéculo para você conseguir visibilizar colo e paredes vaginais. E esse exame especular, ele vai ser de grande importância para você visibilizar o colo, se aquele colo ele tem alguma alteração, como é que é o orifício cervical externo, que é exatamente aquela linha da transição, que é a parte vaginal, que vai estar voltado para a vagina, e a parte interna do útero. Essa é a visão do colo que a gente tem. Então, assim, a gente vai ver as paredes vaginais e o colo. A gente vai perceber secreção, se tem tumoração, se tem alguma lesão compatível de ST, que pode ser cancro, que pode ser uma lesão de condiloma, se aquela paciente tem algum pólipo, se aquela paciente tem algum mioma parido, tudo isso a gente vai perceber naquele exame especular. Se está sangrando, se não está, né? E a questão de fazer a coleta desse material para estudos, tanto de secreções, como também do Papa Nicolau. E aí, terminado o exame especular, a gente vai tirar o espéculo, fechando as válvulas, novamente colocando ele em posição oblíqua e retirando para que aquela paciente não fique com dor após a retirada do espéculo. Você jamais pode tirar o espéculo aberto, você tem que fechá-lo.
E aí a gente vai fazer o toque vaginal combinado, que ele é de grande importância quando você vai determinar a altura de fundo uterino, você vai estabelecer se aquele colo ele tem uma percepção ginecológica ou obstétrica, se o colo for endurecido ou amolecido, se o colo é aberto ou fechado, se ele é móvel ou imóvel, se a gente vai ter uma altura de fundo uterino compatível com a gravidez e com a idade gestacional que ela diz ter, se a gente tem uma irregularidade na altura de fundo uterino, se a gente tem anexos aumentados, se a gente não tem, se tem dor nessa realização desse exame, e o toque retal, que ele tem uma importância dupla na ginecologia, primeiro com as mulheres virgens, né? Quando a gente precisa fazer um toque para tentar palpar os anexos, e segundo, dentro da própria propedêutica do estadiamento do câncer de colo uterino. E aí, para refletir, exames complementares são solicitados de acordo com a faixa etária, a queixa da paciente e a hipótese diagnóstica. Você sabe que o exame complementar é aquilo que vai favorecer o caminhar da tua idealização de diagnóstico para aquela paciente. Não adianta você querer colocar para aquela paciente todos os exames que você acha que ela deve fazer, se aquilo não tem nada a ver com a possibilidade do diagnóstico que ela tem. Por exemplo, me chega uma paciente, essa paciente ela tem 55 anos, essa paciente chega para mim já na menopausa, sem nenhuma outra queixa, vai fazer os exames de rotina comigo, e nos exames de rotina eu pedi toda a parte de imagem, ela fez, por exemplo, a densitometria óssea veio normal, a paciente fez a mamografia, veio normal, ultrassom de mama veio normal, ela me traz uma ultrassom transvaginal também sem nenhuma alteração, e nos exames de laboratório ela vem com uma anemia extremamente importante, mas ela não tem alteração das outras frações. Nem leucócito, nem plaquetas estão alteradas, mas ela tem uma anemia importante. E aí eu pergunto se ela apresentou alguma diferença da consulta que eu fiz para o retorno comigo. E ela me disse que não, que está tudo bem. Eu pergunto se ela não percebeu tontura, mal-estar, dor de cabeça, e ela disse que realmente ela tinha apresentado eventualmente uma tontura. E o exame é compatível com uma anemia ferropriva por depressão de ferro. E o que é que eu faço com uma paciente com 55 anos que vem com um quadro de uma anemia, com a parte ginecológica toda normal? Obrigatoriamente, mesmo sem eu ser clínica, mesmo sem eu ser da especialidade de gastro, eu tenho que investigar nessa mulher acima de 50 anos a possibilidade de câncer coloretal. E aí eu peço uma colonoscopia associada à endoscopia, por quê? Porque a paciente já vai ser submetida a uma colonoscopia, eu posso aproveitar naquele mesmo evento da endoscopia, da colonoscopia, fazer endoscopia também. E aí eu encontro uma lesão vegetante, e aquela lesão vegetante, ela foi biopsiada, e na biópsia veio um câncer coloretal. Onde é que eu quero chegar? Você vai estabelecer que a linha de raciocínio para a sua paciente vai ser de acordo com o que você também encontrar nesses exames que você receber. Outra situação, eu posso ter uma paciente que chega para mim com um quadro de exames de rotina, uma menina jovem, que ela tem seus 26 anos, não tem queixa nenhuma, tem uma vida sexual ativa, usa preservativo, vacinada, está tudo tranquilo, está tudo bem, e ela vem para os exames de rotina. Nesses exames de rotina, eu faço uma ultrassonografia dela e vem uma imagem, né, de uma massa em anexo direito. Essa massa em anexo direito é uma massa que vem heterogênea, com debris no seu interior, como se fosse áreas compatíveis com sangue, com aderências. Essa paciente, mesmo sem ter nenhum indicativo de dor,
de dor na relação sexual, de dor no período menstrual. Ela não tem dispareunia, ela não tem dismenorreia, que é dor no período menstrual, ela não tem nenhuma outra queixa. Eu vou fazer uma investigação em cima da possibilidade daquela imagem ser a questão dupla, que pode ser tanto um cisto hemorrágico, como também uma endometriose. Então, eu faço a investigação relativa àquilo ali. Onde é que eu quero chegar? A gente não precisa sobrecarregar a paciente de exames. Além do que, fica cansativo, fica extremamente caro, sobrecarrega o sistema público, quando essa paciente é do sistema público, e muitas vezes os exames eles são impossíveis de serem realizados, porque as filas são muito longas. Então, assim, você precisa ter a consciência de agilizar o que você quer para que aquela paciente volte o mais rápido para você e você consiga fazer o tratamento que ela necessite, seja clínico, seja cirúrgico, tá bom? Então, você tem que saber o que você procura, porque senão vai ser igual a todo pinguim. Só quem reconhece o pinguim é o próprio pinguim. Então, não adianta, a gente vai estar olhando todos os pinguins, a gente não vai saber quem é o pinguim que a gente quer. Então, a gente tem que saber o que a gente quer, tá bom? Aqui já acabamos a primeira. Vocês querem fazer alguma pergunta dessa primeira?